Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso portal de notícias Conversa Pastoral. E essa semana a gente traz uma matéria muito interessante para todos vocês, vale a pena conferir. Nós estivemos conversando, entrevistando essa semana a nossa irmã Leila Leandro Silva. Ela é aí a fundadora do projeto Lutadores de Cristo em Ação. E ela trabalha na área da evangelização através do karatê, trazendo ações de amor na nossa cidade de Iguape. E a Leila nos chamou muito a atenção do nosso portal de notícia nos últimos dias, com a sua atuação nas escolas, depois daquele ocorrido trágico que teve lá em Blumenau. A Leila, como uma grande evangelizadora, ela é uma diaconisa, ela propôs fazer um trabalho diferenciado, indo até a porta das escolas, levando uma palavra de fé, de oração, e ela já desenvolve esse trabalho já há mais de 5 anos, o projeto Lutadores de Cristo em Ação. E essa semana ela se destacou indo aí para a porta das escolas, levando ali palavra de oração, levando uma palavra de fé. E esse é um projeto muito interessante. Então, nós aqui do portal Conversa Pastoral, nós trouxemos toda a matéria. Eu fiz uma entrevista com a diaconisa Leila, está aí na íntegra para você através do nosso canal no YouTube, e gostaria muito que vocês pudessem ler e assistir toda a matéria que nós produzimos aí sobre o projeto Lutadores de Cristo em Ação com a nossa irmã Leila. Então sejam todos aí bem-vindos ao nosso portal de notícias Conversa Pastoral. Eu sou o pastor Melk e a gente está trazendo aí essa notícia tão boa que é o projeto de evangelização através do esporte e através da palavra de Deus. Forte abraço a todos vocês e vamos conferir a matéria. Não esqueça de se inscrever no nosso canal e dar um like também aí. Olá pessoal, nós estamos aqui com a nossa irmã diaconisa, a irmã Leila Leandro Silva, de 34 anos. Ela é responsável pelo projeto Lutadores de Cristo em Ação aqui na cidade de Iguape. Um projeto que já está em atividade há mais de 5 anos. E nós a convidamos para estar conosco, batendo esse papo, conversando, a partir do seu trabalho visto por nós nas redes sociais, principalmente essa semana, o trabalho nas escolas de oração, de evangelização, e isso chamou muita atenção nossa do portal de notícias Conversa Pastoral. E hoje nós temos a alegria e o privilégio de estar com a irmã Leila. A paz do Senhor, bom dia, Leila. Seja bem-vinda, é um prazer tê-la aqui nessa manhã para a gente conhecer um pouquinho mais do trabalho Lutadores de Cristo. E seguindo a nossa pauta aqui, nós vamos começar uma primeira pergunta interessante. Eu queria saber como surgiu a ideia do projeto Lutadores de Cristo em Ação e quais foram as inspirações para iniciar esse trabalho tão lindo e tão maravilhoso, Leila. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade de estar aqui. Deus abençoe a sua vida, pastor. Amém. É uma honra, estar aqui pessoalmente com o senhor, uma referência para a cidade de Iguape. Obrigado. E, na verdade, o nosso projeto Lutadores de Cristo, ele começou tudo com... É uma loucura, bem dizer, de uma fala de Deus comigo. Uhum. Eu sou professora de karatê, há mais de 10 anos aqui na cidade eu dou aula. E um certo dia, indo até a academia, aquela criançada toda, hoje eu tenho em volta de 50 alunos,
na minha academia, e eu cheguei na porta do meu salão, e quando estava voltando para os caminhos do Senhor, né, que eu tive um período bastante difícil, e o Senhor me parou na porta e falou ao meu ouvido, assim, bem claramente, dizendo: eu te dei todas essas crianças, você já falou de mim para elas? Nossa, bonito. Aí, mais no fundo, né, que eu fiquei meio assim assustada, porque eu não conseguia entrar dentro da academia. Eu parei na porta e eles vinham falar, eles me chamam de sensei. Tá tudo bem, sensei? Aí eu olhei para eles e disse, espera um pouquinho que eu já entro. Aí fiquei parada, assim. Foi algo tão surreal, assim, que Deus fez, que eu não sei, assim, explicar a dimensão na hora, porque eu era muito... Eu estava começando, né? E Deus falou assim, eu te dei toda a ferramenta. O que está faltando para você trabalhar? E daí eu entrei para o meu carro, deixei um outro aluno puxando, ministrando a aula, e fui para dentro do carro e fui falar com Deus. E eu comecei a chorar ali. E Deus começou a tratar comigo, dizendo, né, que aquelas almas que estavam ali, que eu estava vendo eles como um trabalho apenas, e eram almas e que eu precisava cuidar. Então dali eu comecei a chorar, Deus começou a tratar no meu coração. E nasceu uma ideia, né, de como, o que eu vou fazer, né? E foi todo aquele processo, como começar. Então foi bastante oração, mas o primeiro contato foi o próprio Deus mesmo que falou. E aí veio esse nome, Lutadores de Cristo em Ação. Isso, esse nome porque juntou, né, por eu trabalhar com esporte, artes marciais, que é o karatê. Deus revelou, eu conversando com um pastor, amigo meu também, sensei lá de Pedro de Toledo, pastor Ângelo, e ele falou, Leila, por quê? Porque eu comecei foi tão diferente que eu comecei a buscar as pessoas e falar, o que eu tenho que fazer? E ninguém conseguia, pastor Melk, falar para mim o que eu tinha que fazer. Então, ele cogitou, mas você não é professor, você não dá aula, qual? Aí eu falei, então, peraí, projeto. Lutadores por causa do karatê, né? E Cristo em Ação com a ideia missionária de agir, né? De agir. Porque só Lutadores de Cristo não tinha, tinha que ter uma ação. Às vezes quando as pessoas colocam só o projeto Lutadores de Cristo, aí eu falo, faltou uma palavra aí. Mas foi dessa forma, ele me deu uma luz, né? E eu fiz o logo ali e aí começamos a trabalhar. E quais são os principais assim, objetivos do projeto e como ele contribui para a comunidade local? Você tem assim, experiências de jovens que você já está trabalhando que mudaram a vida, não só no contexto espiritual, mas às vezes social também. Como que é essa questão, os principais objetivos? Onde você quer chegar com esses jovens? Então, na verdade, o nosso objetivo maior, ali com aqueles jovens e adolescentes, e crianças também, né? Qual a faixa etária de idade? É porque eu trabalho com os alunos, então pode ser 5, 6, 7, mas assim, o nosso grupo maior é adolescente e jovem. Né? Mas tem as crianças também que frequentam os trabalhos, eles frequentam também, só que eles não têm tanto aquela dimensão ainda, né? Estão sendo trabalhados. Ali, o objetivo maior, pastor, ali para a gente é mostrar Jesus para a vida dessas pessoas. Porque a maior dificuldade foi quando eu falei, eu vou fazer esse projeto dentro do meu trabalho. Né? Eu tive muita dificuldade porque eu ouvi de pessoas próximas a mim, você vai perder todos os seus alunos. Porque você trazer a religião porque a pessoa não entendeu que eu não ia trazer a religião, eu ia trazer Jesus para a vida dele. Então aquele Jesus que mudou a minha vida, eu estava assim, não, eu preciso mostrar Jesus para eles. Então o objetivo maior desse projeto é incentivar essas crianças a se aproximar de Cristo. Entendi. Então ali elas entram novas, como um bebê, né? Recém-nascido, e ali você vai tratando, cuidando. E hoje, graças a Deus, a gente tem
É um trabalho tão missionário, pastor, porque tem pessoas que elas passam ali, aceitam Jesus e vão embora. Mas fica Mas ouve a palavra. Fica marcado ali aquele momento, né? E hoje a gente tem 4 jovens que estão batizados, né? Olha que bênção. Na minha igreja. E outros que mandam, né? Nas igrejas aqui locais, dizendo, irmã Leila, eu estou congregando aqui. Mas passaram pelo projeto. Ou passaram. E como o projeto, irmã Leila, ele tem crescido e evoluído ao longo desses 5 anos? Eu vou ser mais específico. Você tem um espaço físico? Como que tem sido essa? Você recebe a ajuda do poder público, de algumas entidades, a respeito do crescimento e a evolução desse projeto? Porque eu acredito que vocês precisam de, não só dessa questão espiritual, mas precisa da questão humana também, sei lá, uniformes, aliás, até material, né? Bíblias, não sei como que tem evoluído e crescido o projeto ao longo desses 5 anos, sendo mais específico na pergunta aqui. Então, pastor, aqui eu posso dizer assim, a gente tem muita dificuldade. A nossa maior dificuldade, assim que eu digo, é essa questão financeira. Por quê? São jovens. A maioria não tem uma renda. E o mais engraçado é que a maioria, os pais não são evangélicos, não conhecem a Jesus. E eles começam ali, então o nosso projeto não tem renda nenhuma mensal. Entendi. É uma coisa tão... De fé, então, né? É tão doida. Porque assim, eu já fiz eventos muito grandes dentro desse projeto e sem ter dinheiro em caixa, né? Claro que ao longo do crescimento a gente vai precisar de muito apoio, né? Então eu creio que até essa conversa é algo muito interessante da parte de Deus, que eu creio, porque assim, a gente está num momento, né, que existe toda uma preparação. Do 1º ao 3º ano a gente ficou intocado. A gente trabalhava só interno. Por quê? Porque eles eram novos convertidos, eles ainda tinham que aprender. O objetivo desse projeto é sair para a rua. Né? E como era sair para a rua, como sair se eles não estavam preparados? Então teve toda uma preparação e durante essa preparação a gente sempre recebeu o apoio, né, do meu pastor, né, Irã, que na época era ainda o segundo, né, da nossa igreja. Que é da igreja Madureira. Da Madureira. E ele ficava como segundo na época, que era o pastor Renan, que era o primeiro, e ele dava o suporte dele, que ele tem um trabalho missionário também, e ele dava o suporte dele para mim. E assim a gente ficou trabalhando por 3, 4, quase 4 anos, bem assim. Porque a gente não tem uma renda, eu não tenho como falar para os jovens, né? Eles não têm também. Então as aulas são gratuitas, então? Não, as aulas têm um valor. As aulas para os meus alunos, para os seus alunos, sim. É particular. Tá, entendi. Agora esses alunos que a gente agrega do projeto, dá uma... legal. Então assim, eles têm uma porcentagem. A mensalidade lá, pode falar o valor? Lógico, pode. A mensalidade é R$65. Simbólico, então, né? Uma criança que chega lá, ela paga entre R$50 a R$35, dependendo das condições. Entendi. E tem alguns que não pagam. Que nem pagam, a gente sabe disso. A gente tem esse trabalho. Então, a maior dificuldade agora que a gente está enfrentando é com material, né? Sonoro para fazer evangelismo, como o senhor citou, uma Bíblia. Uma Bíblia. Porque às vezes chega ali... Você poderia presentear uma criança dessa logo na entrada com uma Bíblia. Eles não têm, né, material, então ali eles compram, eles ganham. Né? Você sabe que tem um projeto da Sociedade Bíblica do Brasil, não sei se você já ouviu falar, que eles chegam a fornecer Bíblia. A gente pode, né, ver sobre isso aí. Para esse tipo de trabalho, isso seria muito interessante para o projeto. Aí eu tenho uma outra questão aqui. Quais são as principais atividades e programas oferecidos pelo projeto? A gente já sabe, na verdade você já comentou a respeito do esporte, né? Mas existe algo mais? Lanche, alguma coisa que você faça ou que você sente que precisa ser feito ainda, que ainda você não conseguiu atingir esse objetivo por conta dos recursos, né?
qual o tempo de permanência dessas crianças no projeto, no local, que às vezes você pode precisar de lanches, né? Então, pastor, o nosso assim, objetivo o nosso maior, a maior assim, é o evangelismo. Então, o senhor sabe muito bem que o evangelismo, ele chama. Nós levamos o esporte, eles fazem ali a aula, depois a gente entra com a palavra de Deus. Aí eles perguntam, onde é? O que eu faço? Aí a gente dá as dicas. Como a gente tem o nosso trabalho, ele é uma vez apenas por mês. Ah, tá. É um culto específico que a gente tem dentro da academia. Entendi. É apenas um. Entendi. O que a gente faz é os encontros. Por exemplo, nós estava tendo o Educa Jovens. O Educa Jovens era todo sábado às 2 horas da tarde. E como que é? O que era? Educa Jovens era dentro da palavra. Eu tinha ali alguns temas abordados e as dificuldades que eles enfrentam, né, com a parte espiritual entre a carne ali. E a gente senta, é um bate-papo, ele orienta eles, né? Muito bom. E a gente faz esse trabalho. E a outra parte é o evangelismo nas praças, igual o senhor viu, nas escolas. Nas escolas que teve agora. Essas ações assim que eu falo que o objetivo maior desse projeto é essas ações assim... São pontuais, né? Dentro da necessidade da comunidade. Sim, da necessidade. Aconteceu um fato... Aconteceu, o senhor vai e fala assim, Leila, lá. Entendi. Aí a gente tem que estar preparado. Né? Então, esse lugar onde a gente tem, a gente não tem assim um horário específico. Né? A gente se fala, tem a necessidade. Vamos vir aqui, aí vem todo mundo, a gente dobra o joelho, faz a consagração. É dessa forma. E quando vamos ter trabalho, a gente fica ali durante um mês, uma semana de oração. Então é um trabalho bem diferente mesmo, pastor. E como o projeto ele tem impactado, Leila, a vida dos participantes e suas famílias? O que eu quero dizer com isso é, assim, você tem algum relato, algum testemunho, se não quiser citar nome, lógico, para não expor, mas algum fato que, estou na quinta aqui, que tenha acontecido, que impactou uma família ou uma criança, que marcou você ao longo desses mais de 5 anos que você está desenvolvendo esse trabalho? Alguma coisa que ficou marcante, assim, um testemunho, ou de uma criança, ou de uma família? Sim. Na verdade, a gente, todo o trabalho lá, eu vivo uma experiência sobrenatural, assim, com Deus. É tremendo, porque a gente, quando, igual eu falei, eu não sei ainda explicar, eu não sei a proporção daquilo que Deus quer, sabe, pastor? Mas eu consigo ver quantas coisas o Senhor já tem feito. Entendi. Esses jovens, para você ter uma ideia, eles eram jovens que não começaram do zero, eles não conheciam. Tinha um sonho, né? Eles iam ali para aquele objetivo. E quando nós entramos naquela pandemia, que foi algo assim que me marcou, né? Eu voltando na estrada aqui e na direção dirigindo, o Senhor me mostrou em visão a necessidade que a cidade precisava naquele momento. Foi o primeiro ato assim que a gente saiu para a rua, porque até então nós estávamos em oração, culto ali dentro e só ali. Trabalho interno, numa incubadora, né? E eu dizendo para eles, uma hora nós vamos sair, né? Então, assim, aquele momento me marcou muito, porque quando eu falei que vocês estão preparados, vocês vão comigo ou eu vou sozinho. Eles falaram, não, sensei, né? Nós estamos preparados. Então eu falei, então nós vamos fazer uma semana de oração e nós vamos para tal lugar. O mais louco é que assim, Deus me mostra e eu chego com a proposta. E eles aceitam. E eles, a primeira vez eles ficaram meio assustados. Meu Deus, será? Mas o que a gente vai fazer lá? Eu falei, vocês vão interceder, vão orar, vão clamar. E foi uma experiência assim, que me marcou muito, porque a gente foi até a unidade, né, da saúde aqui, e estava naquele pico onde estava morrendo muita pessoa. E outros estavam sendo transferidos para Pariquera e não tinha lá, como que fala, o oxigênio, e eles estavam falecendo aqui mesmo, naquela mudança.
E foi nesse momento que o Senhor levou nós lá. E levando lá, a gente emprestou a energia ali da frente, começamos... E eles foram todos, né? Deus mostrou até a forma que eles tinham que ficar em volta, e eles clamando ali a Deus, sem entender, eu acredito que eles não tinham aquela visão, meu Deus, o que ela está fazendo, né? E a gente teve relatos, né, depois que um homem que estava lá dentro, esperando uma vaga em Pariquera, que não tinha vaga, e entubaram ele naquele momento, né? E ele estava morrendo ali. E nós começamos a clamar vida, né? Vida, repreender o espírito da morte. E a esposa dele fala que ele acenava conforme ele ouvia, e ele fazia assim para ela, né, com o dedo, mostrando que tinha alguém ali orando, né? E isso depois ela me procurou e mandou em áudio, né, dizendo que ele tinha conseguido uma vaga, porque a gente declarou ali, né, no nome de Jesus, que abrisse a vaga, e ele foi transferido. E ele hoje está vivo. Nossa, ele não veio a falecer, ficou lá internado por muito tempo. E quando ele voltou, ele sentia aquela necessidade de contar para aqueles jovens o livramento que ele recebeu. Então foi bem, bem impactante, porque eu cheguei para eles e falei assim, ó, não foi em vão, vocês estão vendo? Aí eu mostrei, falei para ela que era importante eles saberem, porque até então era uma loucura, né, da minha cabeça. Uma experiência linda, né? Sim. E marcante, né? E marcante. Trazendo vida, né, pastor? Eu acho que você já respondeu o que eu ia falar, como a pandemia da Covid-19 afetou o projeto e como a equipe se adaptou a essas mudanças. Vocês tiveram dificuldade assim, interna na época da pandemia? Teve que parar? Teve um afastamento, esfriamento assim, das atividades? Sim. A parte do karatê em si, ela parou, né? Parou, né? A gente não teve atividade. E por incrível que pareça, pastor. Perderam alunos, o pessoal se dispersou ou não? Ah, sim, perdi. Perdi alunos da parte do karatê, da parte do projeto. Do projeto também. Saiu da função. Foi mais ou menos o que aconteceu com as igrejas também, né? Sim, porque logo que aconteceu isso, entrou aquele jogo, né? Que ganhava ali, matando, e eles se prenderam aquilo ali naquele período. Então foi bem difícil arrancar para voltar às atividades, e a parte espiritual também a gente sentiu muito. Mas o interessante é que o nosso projeto cresceu na pandemia. Que legal, né? O mais doido parece assim, porque foi aonde a gente teve aquela união, né, através do celular. Fortaleceu, conversando, né? Os nossos cultos eram em live. Eu ia até o local, fazia as lives e eles assistiam em casa, né? Então, abrangendo até as famílias, até, né, que não vão até o local. Mas a gente nos fortaleceu e viu assim a mão de Deus sustentando. E a questão do como que o projeto ele consegue, eu estou na 8ª pergunta aqui, mas o projeto consegue financiar as suas atividades? A gente até já falou um pouco sobre isso, né? E quais são os as principais parcerias ou parceiros, apoiadores, se vocês têm ou não, pessoas, empresas, igrejas, aí no contexto geral, né, que apoiam o projeto. Eu digo apoiar não somente financeiramente, porque eu acredito que precisa, né, de uma questão financeira. A gente até já comentou sobre isso, a questão de material, de bíblias, de recursos para vocês trabalhar. Sim. Como que vocês estão nesse sentido? Olha, pastor, a parte da renda, né, a gente faz o quê? Temos um trabalho específico, aí nós temos aquela meta. Entendi. Então, a gente faz rifa, ou eles elaboram alguma coisa para levantar o recurso, ou através das inscrições, né? Igual nós temos, não sei se o senhor já viu falar, nós temos um retiro, Camping Jovens, que acontece no Carnaval. Aí é cobrado uma taxa de inscrição e a gente levanta aquele recurso, né, para aquela finalidade. Então acabou assim que a gente Fale um pouco mais desse retiro. Acontece toda a época do Carnaval?
Isso, faz 2 anos que esse retiro acontece, né? Também É foi aberto para todos os jovens. Sim, todos. Independente Da se está no projeto também do Karatê ou não, todos Isso, quiserem participar, é aberto. podem participar. Eles ficam no local, dormem lá, tudo. Dormem lá, é apenas 2 dias, 2 né? dias. Uhum. Apenas 2 dias a gente faz. Quantos jovens mais ou menos já? Olha, o primeiro Camping Jovens nosso, a gente atingiu quase 100 jovens. Olha que legal. E é assim, em regiões, né? Uhum. Vários lugares, não só em Barra. O segundo, a gente teve bastante dificuldade um pouco por causa que as igrejas já voltaram em suas atividades. Começaram a fazer, né? E assim, alguns começaram a fazer, outros tiveram trabalhos dentro da igreja e né, acabaram não indo. Então na primeira não teve o carnaval, né? E as igrejas ainda não estavam voltando às suas atividades. Nessa última a gente teve um pouco mais de dificuldade. Mas aconteceu. Né? Aconteceu e foi uma bênção, pastor. Assim, o Camping Jovem ele é um trabalho voltado para tirar o jovem realmente das coisas da carnalidade, né? Preservá-los ali na palavra. Sim, na palavra, né? Na orientação. Então lá eles têm atividades o dia inteiro, o tempo inteiro, à noite. E onde foi o local que você fez? A gente fez no Sabor Caiçara. Legal, eu sei onde é. O pessoal faz evento ali, né? Isso, naquele salão. Né? Então até a gente está vendo, porque ali já está pequeno. A estrutura, porque ali não tem dormitórios. Então como é um evento que começa sábado e termina domingo de manhã, né, depois do almoço, a gente vai precisar, né, nós estamos elaborando, trabalhando num lugar com um dormitório. Né? Sim. Isso vai requerer mais pessoas trabalhando. Sim, né? É verdade. Vamos lá então. Quais são os desafios para a gente ir fechando então e os obstáculos enfrentados pelo projeto e como a equipe trabalha para superá-los? Acho que os desafios e obstáculos são muitos, né? Vários. Você trabalha, tem uma equipe com você, tem mais pessoas ou como eu digo fora as crianças? Tem ajuda da igreja, né? O pastor, que você já citou. Sim, a parte ministerial minha, eu tenho todo o suporte. Né, de trabalhar. Mas eu digo a questão de logística, como esse trabalho do camping, né? Pessoas para ajudar a cozinhar, tal, são voluntários? Sim, são os irmãos da igreja ou os pais deles ali também que ajudam, né? Tem a questão assim, o meu pastor me apoia muito, né? Ele vai ali, orienta. Dá todo o suporte. A gente sempre trabalha muito debaixo da bênção dos nossos pastores, né? Então antes de eu elaborar qualquer coisa, a gente senta, pergunta. Né? Trabalha em conjunto, né? Isso. E a parte assim... O grande obstáculo, assim... A dificuldade maior que a gente tem, eu vou falar aqui, até parece, né? É a religiosidade, né? Religiosidade. A parte da religião é a que... É difícil. É mais difícil. Unir, né? É de entender o objetivo maior do projeto, que é salvar as almas. Né? Você não acha que o projeto poderia investir e trabalhar mais na questão do marketing, da divulgação? Eu acho que isso já é para as pessoas poderem entender. Eu digo isso porque você falou do projeto do camping, né? Eu já havia visto no Facebook, mas nunca havia entendido o que acontecia. O que acontecia. Eu cheguei a ver, mas eu estou falando por mim. Eu não conseguia entender. Será que, assim, é lógico que a partir desse momento que a gente está conversando, não sei se você já havia tido uma oportunidade como essa, de explicar o projeto. Será que não faltava ou não faltou um pouco disso? Pode ser. Né? Para que as pessoas comecem a entender o que é. Né? Eu acredito que sim também, pastor, porque como a gente é um trabalho que agora começou... Que está começando a ir para fora, como você falou, né? Para fora, né? Então as pessoas falam, o que é? Exatamente. O que, né? Então, assim, a gente tem esses trabalhos em tempos específicos. E aí a questão da religiosidade que você falou, eu acho que deve ser mais ou menos isso, eu entendo. Porque às vezes as pessoas fazem o que eu chamo de proselitismo, né? Porque é da igreja tal, né? Mas independente se é da igreja ou se não é da igreja, o projeto, na verdade, é além
de igreja, é um projeto missionário. Sim. Todos podem ajudar. Todos. Então acho que é isso que as pessoas não entendem. Quando eu vi você pelo Facebook, que eu tive conhecimento do trabalho que vocês fizeram agora das crianças nas escolas. Porque teve bastante compartilhamento. Então, mas aí eu não entendia a visão. Eu não sabia se era o projeto, depois eu fui me informar, procurar saber, e aí te procurei. É o projeto, é o trabalho da igreja tal, da denominação tal, como que é, né? Porque às vezes se é um trabalho da igreja, por onde entrar, né? Via o pastor, via a irmã Leila, então talvez as pessoas fiquem um pouco perdidas com respeito a isso, de entender. Sim. E eu acho que nesse trabalho, até que a gente está fazendo aqui, e uma dica de ser divulgado, para que as pessoas compreendam que o projeto ele está acessível a todas as igrejas, para que você não enfrente essa dificuldade, né, de achar que as pessoas gostam de fazer o proselitismo. Não deveria existir, independente de qual seja a igreja, não deveria existir. Mas, infelizmente, existe. E às vezes por temor, né, de não querer invadir a seara do outro. Sim. Né? Então, quando a gente viu lá você com os jovens nas escolas, orando e tal, então entender que isso é o projeto que nós estamos falando aqui hoje, Lutadores de Cristo em Ação. É lógico, com o apoio da sua igreja, mas que outras igrejas também podem vir para agregar. Sim. Por isso eu estou aqui e te chamei. Eu acho que é uma forma também da gente poder contribuir, divulgando o trabalho, falando como funciona, né? O nosso trabalho, ele trabalha de uma forma que o jovem que está ali, ele tem a escolha dele, a liberdade dele. Por exemplo, ele conhece ali, ele caminha ali, ele trabalha ali, porém ele pode escolher aonde ele vai congregar. Ele vai congregar, quem é o pastor dele. Sim. Eu sempre peço para eles, né, não fazerem nada sem a orientação do pastor dele. Sim. Só que às vezes eles têm dificuldade de falar que eles trabalham nesse projeto. E às vezes os pastores têm essa dificuldade. De aceitar também. De entender saber o que é, o que é. Eu não sei se não sabe explicar, né? Mas assim, a nossa dificuldade é essa, né? Porque ali qualquer um pode chegar. É um trabalho que não tem uma denominação. Além do que eu sou líder de jovens do meu ministério, seu ministério, a maioria vai comigo, né? Sim, é natural. Eles vão comigo junto comigo. Mas tem uns que não, são de outras igrejas, de outras denominações. Então, e até talvez não sejam nem evangélicos, acredito, né? Sim, pode acontecer, ainda não. Tem uma moça, né, que é da católica, né? Então, que frequenta ali. Né? Mas assim, tem essa dificuldade né, da religião. Então, para que possam entender, né? Porque é muito bom. Eles desenvolvem. Ali é um projeto onde eles desenvolvem o ministério deles. E a questão do esporte também, né? Sim, a saúde. Né? A saúde. Para a gente encerrar, então, quais são os planos futuros para o projeto Lutadores de Cristo em Ação e como que a comunidade pode, então, apoiar esse projeto? E aí eu estou falando na questão assim, de contribuição, se as pessoas podem ajudar através do Pix, se tem uma conta, doações, porque eu acredito que muita gente vai, a partir dessa nossa conversa, entender, querer ajudar e contribuir com você para o projeto. Então, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre os planos para o futuro. Olha, pastor, eu costumo dizer que eu vivo um dia após o outro. Eu tenho muitos sonhos, né? E um deles é o crescimento desse projeto contínuo. Acho que todo trabalho ele tem que não pode parar. Sim. Né? Independente das dificuldades que a gente enfrenta. Então, o meu pedido assim pro povo, né, que está vendo essa matéria, é que eles continuem. Acho que a maior base dele é a oração e intercessão pela nossa vida. Entendi. Se tiver bastante pessoas nessa intercessão, eu creio que as portas são abertas, né? E a parte assim financeira, a gente é muito carente, porque a gente
às vezes quer fazer esses trabalhos fora, Uhum. a gente não tem estrutura. Sim. Então a gente tem que pedir, né? Eu dou graças a Deus que eu sempre tenho pessoas ali dentro Prontas da a ajudar. prefeitura, Uhum. que se eu chegar e falar assim, olha, eu preciso disso, Uhum. aquilo, eles Ajudam. mandam, né, fazer os ofícios e a gente consegue. Ali, para aquilo ali, Sim. Uhum. a gente não tem uma manutenção assim, diária. É só aquela questão só pontual, né? Para aquele momento. Para aquele evento. Aquela atividade. Então, assim, nós estamos num momento da sustentabilidade. A gente precisa de pessoas que entendam a visão desse projeto, porque tem jovens ali que não têm as condições de pagar uma mensalidade. Então, pagar para ele continuar naquele esporte é um dos objetivos, né? E a gente também tem aulas de violão lá. Ai, que legal. Né? Nós temos um jovem que é do projeto Lutadores de Cristo, que até então até parou, porque não teve como manter aquele profissional ali, né? Porque também precisa de um recurso, de um né? recurso. Sim. E era algo que começou, que foi uma bênção, né? Porque eles começaram dali e hoje tocam nas igrejas, Que são legal. músicos nas igrejas. Que legal. Né? Esse projeto, ele tem essa visão. Eles aprendem ali e praticam em Vão suas contribuir igrejas. nas suas igrejas. É uma bênção. Hoje eu vejo lá os meus jovens tocando no grupo de louvor, cantando, Legal. e eram pessoas retraídas, Legal. tímidas, e hoje estão mais doidas do que eu, né? Às vezes eu falo assim, meu Deus do céu. Mas a gente precisa muito, pastor, dessa parte, som, né? Microfones. Né? Porque Uma estrutura para ir para a rua, né? Que Isso, eu vejo que vocês gostam desse trabalho de estar na rua, né? É muito doido esse trabalho. A gente precisa, né? Porque até então a gente usava. Sim. Mas tudo chega um tempo que você vai ter que caminhar com as suas próprias pernas. Pessoal, nós conversamos com a nossa irmã Leila Leandro. Ela é responsável pelo projeto Lutadores de Cristo. Foi muito esclarecedor, foi muito bom conhecer o seu projeto. Eu oro e espero que Deus continue abençoando. Não conheci a irmã pessoalmente, não conheci o seu projeto. Você está de parabéns. Obrigada. O que eu puder fazer dentro das minhas possibilidades, até como pastor do Ministério de Iguape, eu me coloco à disposição, entendeu? O que a gente puder fazer para contribuir, para cooperar. Agradeço você ter atendido o nosso convite, foi um convite nosso que você estivesse aqui. A matéria vai estar no portal Conversa Pastoral. Depois a gente vai pegar mais informações, tal, porque aí a gente vai fazer uma matéria, coloca... a gente não falou do local, né? Onde que você dá as aulas? Qual que é o endereço? Hoje eu tenho minha estrutura própria, né? O endereço é Rua Vila dos Parentes, número 123, aqui no bairro do Rocio, na cidade de Iguape. Fica próximo ao antigo Mercado Baratinho, perto da Quadrangular, legal. perto até da minha igreja mesmo, né? Quais são os dias e horários, assim? Os dias de treino é segunda, quarta e sexta, né? A partir das 18 horas já Se está... um pai ou uma mãe quiser matricular o seu filho lá, como que faz? Entra em contato com você? Isso, pode ir até o local. Até o local, né? ou liga para na rede você. social. Depois eu vou pegar o seu contato, os e-mails, tudo, a gente vai redigir a matéria e coloca na própria matéria para o pessoal estar entrando em contato. E também através dos nossos cultos. Os nossos cultos lá, locais, é sempre a última sexta-feira dos meses. Qual horário? 7h30. 7h30, sempre a última sexta-feira de todos os meses. De todos os meses. Legal. Para a gente encerrar, me fala então essa última experiência das escolas. O que te levou assim a tomar aquela... De onde que veio a inspiração, além do acontecimento, é lógico? Você se sentiu impactada de ir para a rua? E quantas escolas vocês foram morar naquela semana ali? Foram quantas pessoas foram com vocês e quantas escolas? Como foi? Vocês ficaram do lado de fora, no muro? Ficamos do lado de fora. E qual foi o resultado disso? Na verdade, assim, pastor, aquilo ali foi igual, muito parecido com a da pandemia. Da pandemia. Como eu digo para o senhor, esse projeto é naquela parte onde a gente entra em ação quando o povo está vulnerável àquele medo. Né?
Aí vocês Aí vão lá. Deus pega e fala, Leila, faz isso aqui. Né? Aí eu chamo eles. Como eles estavam estudando, não tinha como eles participarem todos. Né? Então a gente foi em quatro pessoas comigo. E a receptividade, como é que foi? Tiveram alguma dificuldade? A gente teve uma. Sempre tem, né? Uma mulher até que tirou nós da calçada dela, porque a gente queria uma visibilidade que eles vissem que a gente estava ali. Mas teve um lugar que a mulher falou, não, vocês fazem muito barulho. Aí era melhor tirar o assassino, né? Quem estava querendo entrar para matar, né? Do que tirar quem estava... Aí a gente falou, não, tudo bem, moça, nós vamos aqui. Mas assim, eu vi que não era apenas só para os alunos, os professores a diretoria, a direção das escolas estavam precisando daquilo. E a gente foi muito bem recebido, eles saíram, algumas escolas saíram lá para frente, choraram, abraçaram depois no final, agradeceram. Que legal. Né? Porque eles estavam trabalhando realmente dentro daquilo que Deus estava me mostrando. Né? Eles estavam em pânico. Né? E para todas as escolas foi a mesma palavra. Quantas escolas chegaram 91. Aí? A gente foi na Zeli, Amância, José Muniz, Clodonil. Que legal. E na cidade, Benedito Rosa, Veiga Júnior, Jeremias. Isso num dia só? Num dia só. Era coisa de 10, 15 minutos cada lugar. A gente pegava a caixa de som, colocava no carro, ia, falava. Legal. E quando chegou no José Muniz até acabou a bateria da caixa e a gente foi, pegou uma outra caixa com fio mesmo, né, para fazer a parte da cidade. Num dia só, pastor. Um dia só a gente fez tudo aquilo ali, mas foi lindo porque a gente não esperava a proporção. Aquela filmagem que eu publiquei foi de uma professora que mandou para mim. Nossa, que legal. Que ela me conhece, ela falou assim, Leila, se você soubesse o quanto mexeu com essas crianças, ela pediu autorização para os pais permitiram e ela me mandou. Que legal. Eu fiquei muito emocionada, porque a gente vai fazer aquilo que Deus manda, mas a gente não imagina o que acontece do lado de dentro. Sim, verdade. Né? Então, quando eu vi aquelas criancinhas, ela disse que quando a gente chegou, isso aconteceu no Benedito Rosa, nas outras escolas eu não sei o que aconteceu, né? Mas ela disse que quando a gente começou a falar ali, eles saíram das suas carteiras e foram tudo para a janela ali onde a gente está e começaram a fazer aquele movimentinho assim, né, com as mãos. E teve uma criança que ela relata que ela não parava de chorar. E ela perguntava, por que você está chorando? O que está acontecendo? E ela falava, eu não sei, professora. E teve uma criancinha, criança de 6, 7 anos, imagina como, né? Mexe, né? A gente tem que aprender muito com as crianças, né, pastor? E elas dobraram o joelho, um menininho dobrou o joelho e ficou. Enquanto a gente falava, louvava, e ele ficou. E a atitude daquele menino comoveu os outros e eles foram fazendo as mesmas ações. Que legal. E ela mandou, eu fiquei muito feliz, porque eu pedi para Deus uma confirmação. Porque muitas das vezes as pessoas pensam que a gente está para se aparecer, ou que quer aproveitar daquela dificuldade, ela quer, né? Sim, e se assim, promover, mas não é isso, isso, né? É o chamado, né? E as pessoas entenderem, pastor, que eu não trabalho sozinha. Né? Eu tenho jovens por trás. É um trabalho com jovens, né? Eles estão ali, eles tocam, né? Por mais que eu que falo, eu que, né? Mas tomar a frente, né? Até pela mas responsabilidade. Eles estão ali na né? oração, na intercessão, no auxílio, eles estão ali. Então eu não trabalho sozinho, tem toda uma equipe por trás. Legal. Né? É o trabalho da irmã Leila. Não, é um trabalho, né? É o projeto, né? Um projeto. Queremos agradecer a todos, agradeço. Você quer deixar uma palavra final para o pessoal que está nos acompanhando? Sim, eu quero, pastor. Eu até tinha deixado aqui separado. Em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27 ao 29. Vai dizer assim: mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes.
E Deus escolheu as coisas vins desse mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são. E é dentro dessa palavra que esse projeto ele se encaixa, porque são pessoas que ninguém davam nada, que achavam que era só mais um, né? E hoje as pessoas olham e falam, meu Deus, né? Para a glória de Deus, né, pastor? Porque Deus nos escolheu para um propósito. E se todas as pessoas entendessem para que foram chamadas, seria muito melhor, né? Muito mais fácil trabalhar. Então, hoje eu posso deixar essa palavra dizendo que esse projeto entendeu. Que legal. Independente das dificuldades, independente das críticas, Sim. Nós estamos ali porque nós somos escolhas de Deus. E é isso, pastor. Vocês estão de parabéns, eu agradeço, estou à disposição. E o que precisar, pode contar conosco. Agradeço a todos, agradeço a irmã Leila, e a matéria vai estar aí no YouTube e também no nosso portal Conversa Pastoral. Obrigado, Leila. Nada. Deus abençoe. Deus abençoe todos vocês. Amém. Amém.